Bom dia a todos, queria convidar vocês para participar aqui agora com a gente do Fertilidade Cast, conversas que geram vidas. E hoje, super especial, a gente vai falar de genética na medicina reprodutiva. A gente trouxe para conversar com vocês Dr. Bruno Kopeski e também doutora Natália Gonçalves. Eu vou pedir, Dr. Bruno, doutora Natália, para vocês se apresentarem para a gente. Por favor, primeiras damas. Obrigada, né? É um prazer estar aqui com você hoje. Eu sou responsável pela área de reprodução humana na DASA Genômica e também sou responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente olha para todo o contexto de inovação e acho que vai ser um bate-papo super relevante combinar a importância da medicina reprodutiva com os avanços tecnológicos que a gente tem na genômica. Estou animada para fazer esse bate-papo aqui com você e com o Bruno. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Duas pessoas que eu considero demais pela qualidade, pela experiência. E eu sou Bruno Kopeski. Atualmente eu sou Chief Operation Officer para Américas na Centodini, um laboratório que presta muitos serviços genéticos, né? E toda a área de doenças raras e principalmente agora na parte de fertilidade. Perfeito. E eu sou Yanaê Sesquim, embriologista, aconselhadora genética e cientista, e estou muito feliz de estar, então, liderando essa conversa com esses mestres. Queria começar a perguntar para vocês, num ponto de vista bem aplicado, para realmente como que a genética auxilia no dia a dia da embriologia clínica atualmente. Como que vocês veem esse cenário? Pergunta difícil, hein? Tão ampla a resposta, né? A gente falou agora há pouco, e aí, Bruno, fica à vontade aqui para ir me complementando. Claro. A gente falou agora há pouco numa aula, eu acho que a gente está passando por uma transição fundamental do impacto da genética na jornada da infertilidade, né? Acho que a genética era vista muito como um acessório ali no cantinho, um add-on, né? Uma coisa que eu faço ali um PGTA num caso específico, um painel num cenário pontual, né? A gente está entendendo essa mudança hoje, né? A infertilidade cresce de uma forma exponencial, né? E, consequentemente, a investigação sobre isso precisa acompanhar. Então, a jornada da infertilidade, eu vejo a genética como um ator protagonista, porque a gente tem o acompanhamento do planejamento. Então, essa paciente é infértil, por que ela precisa da genética? Bom, porque alterações em genes vão ter resposta por que ela é infértil. Ela está no processo de reprodução assistida, onde ela usa genética? Nos testes para diminuir a jornada dela dentro da reprodução, com os PGTAs, com outros PGTs, né? E ela teve, e aí a gente vai além, né? Nasceu, ela está gestante, a gente tem testes pré-natais genéticos, o NIPT. Então eu acho que a genética hoje ela vai acompanhar todo esse processo que vai conduzir aí essa jornada da paciente, né? Então, para mim, a genética é protagonista hoje no contexto da reprodução. E além do mais, eu acho que a gente teve uma mudança de paradigma muito grande com relação à fertilidade e à genética. A gente via muito que existia um pouco de temor ou receio que a genética poderia de alguma maneira substituir ou mudar o que é a reprodução humana. Só que na verdade nunca vai ser dessa forma, porque a genética para a reprodução humana, ela só existe pela reprodução humana. Eu não tenho como mudar uma condição da reprodução humana pensando na genética. A genética, ela tem que ser utilizado como um acessório. Ela, na verdade, ela vai utilizar em todas as áreas, seja cardiologia, oncologia e, especialmente, reprodução humana, para poder auxiliar, melhorar todas as condições das nossas pacientes para chegar ao sucesso, que é o que a gente quer. Hoje, o que todos nós queremos? Um bebê saudável em casa. Então, a genética veio para ajudar, apoiar a tomar decisões. Acho que esse é o grande ponto. Eu sempre falo, para mim genética é informação. É ter a capacidade de te mostrar informação para você fazer melhores escolhas. Com certeza, obrigada. Eu também, vocês mencionaram testes genéticos, né? Até falando dos PGTs. Queria que vocês explicassem qual seriam os PGTA, PGTM, PGT-SR. Eu sei que é um bando de letra, mas explicar pra gente a diferença de cada um, porque eu entendo que cada um é usado num contexto específico, tendo a indicação, é importante entender o que cada teste significa. Então, por favor, queria que a doutora Natália, se puder explicar a diferença sobre cada teste, PGTA, PGT-SR. Vamos lá, então acho que a gente pode se dividir. Se eu for falar do PGTA e do PGT-SR,
Bom, acho que a gente vai, e acho que é uma história que faz sentido começar dessa forma, porque a gente vai do amplo, por uma indicação muito mais ampla dentro da área da reprodução, para testes muito específicos que têm um contexto familiar, né, como o PGT-M. No PGTA, a gente tem muitas discussões em todos os congressos, a gente estava agora discutindo sobre a aplicação do teste, a gente está falando de um screening, né, no primeiro ponto, a gente não está falando de diagnóstico, a gente está falando de um teste que faz uma biópsia, tira ali entre 5 a 10 células de uma região que a gente chama de trofectoderma, que é a que vai dar origem à placenta. Então, a gente não está mexendo na massa celular interna, que é o que de fato vai dar origem ao bebê. Então, acho que essa é uma informação que parece muito básica, mas ela é muito relevante para a paciente, né? Sim. Quantas vezes você já escutou? Eu já escutei milhares, né? Mas qual que é o impacto disso para o meu bebê? Você vai tirar células do meu bebê, né? Então, acho que é uma informação básica super relevante. E para complementar essa informação, o fato de que a gente chama de teste de triagem. Porque eu não estou mexendo naquele material genético que de fato vai dar origem ao bebê. Eu estou fazendo uma correspondência, né? Eu faço um proxy, né? Do que eu coloquei de informação no trofectoderma. E a gente tem hoje taxas de concordância altíssimas, né? 97%, 98% de concordância entre o que eu estou vendo no trofectoderma e o que de fato vai acontecer ali no desenvolvimento do bebê. O PGTA, então, a gente faz essa biópsia e eu vou olhar para condições que a gente chama de aneuploidias, que é ganho e perda de cromossomo. A gente espera uma constituição já conhecida geneticamente, né? De 46 cromossomos e sexuais. E eu tenho uma constituição diferente disso para as condições genéticas, né? Então, se eu tenho cromossomo faltando, eu posso ter um abortamento. Se eu tenho um cromossomo sobrando, eu posso ter uma condição sindrômica. As mais conhecidas aqui, Down, Edwards, Patal, alterações de cromossomos sexuais. Então, eu estou tentando evitar essas condições naquele embrião da minha paciente, né? Por que esse teste é tão relevante? Essas alterações cromossômicas que a gente está falando aqui, elas ficam cada vez mais frequentes com o passar da idade, especialmente da mulher, né? Porque eu tenho um envelhecimento dos óvulos, um aumento muito grande de aneuploidias que estão relacionadas a esse envelhecimento. Então, a gente acaba colocando uma carga muito grande nessa idade, que eu gosto muito de repetir isso, que a gente deve começar a dizer idade ovular avançada, né? Porque não tem cabimento chamar uma mulher de 40 anos com idade materna avançada, né? Vamos combinar, né? É uma ofensa para nós mulheres. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O PGTA, então, sendo mais objetiva, é um teste que vai olhar para aneuploidias, então ganhos e perdas de cromossomos, que são consequência do envelhecimento dos nossos óvulos, não só isso, mas é a maior incidência. E é um teste recomendado dentro do universo da reprodução assistida para aquelas pacientes que tenham mais de 38 anos, que tenham abortamento de repetição, que tenham um histórico já dentro dessas questões reprodutivas de perdas e que também estejam ali buscando um suporte que a gente fala de redução de time to pregnancy. Então, eu apoio essa paciente a ter um bebê saudável em casa num tempo menor, porque eu lanço mão de ferramentas genéticas que ajudam ela a selecionar um embrião que seja cromossomicamente normal. E o SR, ele é um complemento do A. Ele olha para as mesmas coisas, é a mesma técnica, a gente está falando de sequenciamento de nova geração, estou falando de busca de alterações nos cromossomos. A diferença é que o SR já tem uma recomendação um pouco mais específica, então a gente vai do amplo para um pouquinho mais específico. Aqui, eu tenho um contexto de casais que tenham uma translocação equilibrada em cariótipo. Então, é aquele casal que muitas vezes chega no consultório e já passou por 3, 4, 5 abortamentos e nunca tinha feito um cariótipo. E aí faz o cariótipo e descobre que tem uma translocação equilibrada. Para ele, nenhum impacto, né? O impacto é reprodutivo, porque eu aumento muito a chance de ter um embrião que tenha um desequilíbrio consequente dessa translocação. E aí o PGT-SR é recomendado para esse cenário específico, porque eu aumento a minha profundidade de análise, como se eu mergulhasse um pouco mais no meu material genético e eu consigo pegar ganhos e perdas de fragmentos que o meu PGTA não consegue enxergar. Então ali eu digo se eu tenho embriões que têm perdas e ganhos pequenininhos
e que vão ter como consequência um abortamento. Então, o A, para a população ali de reprodução assistida, para suas recomendações dentro dos guidelines, né, que vai ajudar no time to pregnancy e evitar abortamento, e o SR para esse contexto de translocações equilibradas em um dos dois, né, no parceiro ou na mulher, e que vai reduzir a chance de um embrião que pode ter uma alteração como consequência dessa translocação equilibrada. Perfeito, perfeito. Eu não poderia agradecer mais você ter deixado a PGT-M para mim, porque é o que eu mais gosto da vida. Eu acho que é o teste mais bonito que a gente tem na genética para ajudar a medicina reprodutiva. Então, quando a gente fala em PGT-M, a gente está falando de um teste genético para implantação para doença monogênica. O que é isso? É uma doença que, infelizmente, aconteceu uma mutação ou mutações em um gene que já estão correlacionadas com uma doença caracterizada. Então, existem várias doenças que a gente pode falar, e existem vários exemplos, né? Então, a gente tem X frágil, a gente tem distrofia muscular de Duchenne, uma série de doenças genéticas que são raras, mas que, na maioria das vezes, infelizmente, são devastadoras. Então, você ter uma família que é afetada por uma doença genética, somente eles sabem o peso que isso carrega. E ter a possibilidade de você ter um teste em analisar os seus embriões antes da implantação para saber se eles vão ter ou não aquela determinada doença é algo mais bonito que pode existir. Porque o que a gente está fazendo aqui é evitar a propagação daquela doença genética. Até mesmo a gente pode pegar casais que não têm um histórico familiar, que não têm um afetado na família, mas que realizaram testes pré-concepcionais, como a Nath muito bem disse, e verificaram que ambos são portadores. São portadores de uma mutação genética em um mesmo gene e que para eles, da mesma forma que o SR, não tem nenhum acometimento, mas eles têm um risco aumentado de 25% de ter um filho com aquela determinada doença genética. Então, é um teste, se a gente for fazer essa comparação, e a Nath muito bem trouxe, eu gosto de usar como a gente estivesse aplicando lupas diferentes ou, né, visões diferentes no microscópio. O A, eu vou ver uma coisa mais ampla, no SR eu consigo melhorar um pouquinho, já no M eu vou mergulhar dentro daquele gene. Eu gosto de fazer uma comparação. Quando eu vejo o A, eu penso em cromossomo, eu penso num prédio. Esse prédio, eu estou olhando se o andar 5 foi bem construído, o andar 7 foi bem construído. Quando eu estou olhando para doenças monogênicas, eu já vou direto no banheiro da suíte para ver se tem um vazamento na pia. Essa é a ideia que a gente tem que aplicar para poder fazer essa diferença dos testes. Perfeito, perfeito. E como vocês colocaram, né, a genética no contexto da reprodução humana assistida, que a gente precisa de células do trofectoderma. Então, acho que é muito importante o laboratório de genética estar alinhado com a equipe de embriologia, afinal, a gente está tratando de uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem esse material que a gente pode analisar a partir da biópsia. Então, a biópsia realmente é quando a gente faz essa análise das células, né? É importante voltar aqui para o conceito da embriologia, que esse embrião que é produzido no laboratório tem que chegar ao estágio de blastocisto, que é um estágio já de desenvolvimento de dia 5 ou dia 6, onde já teve a primeira divisão celular, né? A mais expressiva, que seria a diferenciação massa, células que geram o embrião em si, e trofectoderma, a placenta que a gente vai biopsiar. Então, realmente, acho que essa conversa entre os diferentes profissionais, eu acho que a nossa sociedade está trazendo realmente esse enfoque, né? Não só do médico, mas o médico, embriologista, nutricionista, geneticista, que é justamente o que a gente está conversando hoje aqui. A gente não consegue viver sem um embriologista. Nós, geneticistas, a gente precisa dessa informação. Então, para mim é muito claro, muito nítido o quanto agora a genética veio para ajudar. Hoje é muito mais claro que eu não tenho pretensão nenhuma de saber como é um laboratório de embriologia, porque a gente se especializou em genética. O que a gente quer é ajudar a encontrar, a investigar essas mutações, essas alterações, para que essa paciente não sofra. Perfeito. Esse é o nosso objetivo. Perfeito. E entrando nessa questão de realizar um teste genético,
como a gente comentou, precisamos ser um embrião. Então, eu queria pensar em relação a limitações do teste, de repente PGT-M, PGT-A. Uma limitação que eu vejo do ponto de vista de embriologia é a gente, às vezes, não ter o blastocisto, que pode acontecer, a paciente pode fazer um ciclo, uma estimulação e não gerar o blastocisto, ele não desenvolver, ou ter uma parada de desenvolvimento no dia 3, dia 4 e não formar. Então, eu acho que é realmente uma limitação quando a gente fala em oferecer esses testes, é que a gente precisa que esteja em desenvolvimento, um embrião blastocisto em pelo menos boa qualidade para que ele possa ser biopsiado. Qual seriam as limitações que você vê em relação ao PGT-A e o PGT-SR? Acho que essa conversa, ela é muito dura para a paciente, né? Porque muitas vezes ela enxerga que ela vai sentar na frente do fertileuta e ela terá embriões que serão biopsiados e vão fazer teste genético e terá um euploide no final dessa conversa, né? Mas esse funil, ele não funciona assim, né? Então, muitas conversas difíceis acabam acontecendo. Acho que a primeira barreira é essa. Para fazer um teste genético, eu preciso de embriões que cheguem a D5 e que tenham boa morfologia. Porque eu posso ter embriões que chegaram a D5, mas que têm uma morfologia que aí é o embriologista, muito mais do que a gente, que vai ter condições de fazer essa análise. Ele sabe que aquele embrião não tem condições de sobreviver a uma biópsia, a um congelamento, a um descongelamento para uma transferência. Então, aí já começa um cenário de funis dentro da reprodução que nem entrou ainda dentro do laboratório de genética, né? Então, eu acho que ponto 1 aqui, as pacientes, elas são soterradas de informação na internet, pela busca delas, diferentes formatos de testes. Então, eu acho que tem uma conversa muito importante aqui do fertileuta com essa paciente e do aconselhamento genético, né? Que tem um papel fundamental em testes como o PGT-M, mas ele também é um direcionador, né? E um alinhamento de expectativas com essa paciente em qualquer contexto de reprodução assistida. Então, eu sou uma defensora do processo de aconselhamento genético dentro do contexto de reprodução para alinhamento de expectativas e acalmar essa ânsia por resultados e o que vai acontecer, qual é a próxima etapa, né? Dito isso, o PGT-A, qual é a principal limitação dele? Bom, ele só está olhando para um tipo de alteração, né? Digamos que essa é a principal limitação, porque a gente também escuta, que legal, vou fazer esse teste, então, se eu fizer, eu vou ter um bebê saudável. Então, essa é a primeira conversa que precisa acontecer. Esse teste e nenhum outro garante bebê saudável. Nem o A, nem o SR, nem o M, nem o painel de portador, nem o painel de infertilidade, nem o NIPT. Não existe um teste genético que seja 100%. Nenhum exame laboratorial tem 100% de entrega, né? Porque a gente tem limitação da técnica, a gente tem limitação de pessoas que conduzem essas análises. Então, falando do A e do SR, então, primeiro ponto, triagem de massa celular interna, não, de trofectoderma. Então, eu faço uma correspondência e tenho uma concordância muito alta, mas que não é 100%, né? Então, começa aqui. Segundo, eu não estou entregando para a paciente um resultado que garante para ela um bebê saudável. O que eu entrego para ela? Um laudo de um embrião que tem uma chance mínima de ter uma condição associada a cromossomopatias. Então, a chance daquele laudo que disse que aquele embrião é euploide estar errado é de 1%. Então, eu consigo passar essa segurança para a paciente. Isso não significa que esse embrião não possa ter condições não genéticas, outras alterações congênitas, alterações genéticas novas naquele embrião que não podem ser rastreadas na família. Então, tem um universo aqui que a gente não está entregando, né? E uma limitação interessante da gente falar no SR, que eu escuto muito essa dúvida, é que eu não estou entregando um embrião para essa paciente que não carregue a mesma translocação do casal. Acho que isso é muito pouco dito e é muito importante. O que eu estou dizendo para ela no PGT-SR? Que ela tem aquele embrião, não carrega um desequilíbrio. Então, ele tem ali todos os cromossomos para um desenvolvimento cromossomicamente normal. Isso não significa que ele não seja portador da mesma translocação ou do pai ou da mãe,
que é em equilíbrio, e eu não vejo no meu PGT-SR. Então, essa conversa precisa acontecer, porque quando esse embrião virar um bebê e um indivíduo, ele precisa saber que ele pode ter uma translocação em equilíbrio, assim como um dos pais, e que isso pode ter um desfecho, um impacto reprodutivo na vida deles, né? Que é o único impacto, vai ser um indivíduo saudável, mas é importante que ele saiba, porque pode ser que isso tenha um impacto lá na frente quando ele quiser ter um filho, né? Com certeza a gente fala pouco sobre isso. Acho que esses são os mais relevantes que me vêm em mente, assim, de limitação técnica, desse conhecimento precisa ser passado ali para os pacientes, falando do A e do AC. Acho que você vai me perguntar. Só fazendo um gancho em relação ao que você acabou de comentar em relação à translocação. Eu acho que eu vejo a genética reprodutiva, eu vejo que a genética ela gosta de diversidade. Então, quando a gente pensa, não quero um embrião que tenha a mesma translocação que eu, mas tenho 40 anos, saudável, trabalho, não quero. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, a eugenia. Então, eu vejo realmente ao contrário disso, eu vejo como a genética como a diversidade e não. E realmente ela está alinhada quando a gente tem uma questão doença, né? Que, por exemplo, seria um caso de PGTM, né? Ou mesmo uma aneuploidia, um aborto, ou mesmo enfim, algo sério com degeneração. E sim, agora eu acho que a gente pode ir para essa lupa um pouquinho mais fina. Como você vê? De falar. Uhum. Hoje, a genética ela é baseada até o dia de hoje. Ou seja, todo e qualquer laudo genético que eu estou fazendo ou estou liberando, eu tenho o resultado baseado até o dia de hoje. Porque amanhã pode vir a pesquisadora Natália e descobrir uma nova mutação genética que ninguém viu. Então, não é que o meu teste não é preciso, não tem uma acurácia. Na verdade, é porque a gente não tinha hoje ainda base científica para poder te mostrar essa limitação. Então, isso é muito importante da gente focar. Porque, às vezes, é muito difícil da gente explicar, principalmente para clínicos, embriologistas, porque a gente pensa em algo mais básico, entre aspas, tipo, colesterol. É meio que 880, né? Não tem muita nuance. Só que a genética não, né? Então a gente pode abordar uma série de alternativas, de mudanças que a gente tem, que a gente não consegue dizer ainda, porque a gente não tem base científica por trás. É só pensar. A gente demorou o Projeto Genoma, acho que todo mundo ouviu falar, né? Todos os nossos telespectadores ouviram falar do Projeto Genoma. O Projeto Genoma demorou 10 anos para sequenciar o genoma inteiro. Hoje em dia, em nossos laboratórios, a gente sequencia um genoma em 48 horas. Então, assim, imagina, a gente demorou 10 anos para ter aquela referência, porque a genética é comparação. Eu comparo o que eu falo que é normal para ver o que eu quero estudar. Então, eu demorei 10 anos para construir a minha biblioteca. Você gastou bilhões, né? Gastei milhões e milhões e bilhões de euros. Gastei, criei, e a partir daqui eu vou começar a ver as diferenças. Porque eu encontrei aquilo e vou começar a ver, opa, mas para aquela determinada etnia, isso pode ser que não é verdade, ou essa outra é verdade. Então esse é o grande cenário quando a gente fala de limitações genéticas. A gente está em constante evolução. Constante evolução. Então assim, no PGTM, trazendo bem específico para eles, acho que o ponto mais importante é que o PGTM ele tem particularidades. A gente precisa amplificar o material genético, então multiplicar várias e várias vezes todo o genoma, e além disso eu preciso multiplicar várias vezes aquele determinado gene. Então pode ser que eu tenha algumas falhas durante esse processo e aí não tenho o resultado obtido, eu não consigo realmente o resultado esperado. Então uma das maiores limitações é a gente não ter resultado. Perfeito. É aquilo que a gente quer não encontrar, que é a não informatividade. Mas esse é o grande ponto que a gente está. Perfeito, muito obrigada. E comentando com você, a gente falou dos PGTs, né? Mas a gente também já está no não invasivo, que é o NIPGTA. Então é outro tipo de análise que a gente consegue fazer com análise de células, de meio de DNA livre que está disponível no meio de cultivo.
Queria agradecer a participação de vocês aqui no nosso podcast, dizer que a gente está com vocês online e foi realmente muito enriquecedor esse momento. Muito obrigada. Obrigada, Eneia. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. E vocês fiquem com a gente. A gente está na segunda temporada, então confiram mais novos episódios. Obrigada.